Graça e paz, Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Eu sou o pastor Nil Almeida e quero abençoar você com essa palavra. Gálatas 5, 22, 23, que diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Meus irmãos, nós vamos agora para a nona e última virtude do fruto do Espírito, o domínio próprio. Ou seja, se a mansidão é a força que controla, para os outros, ou seja, nos controla para os outros, o domínio próprio é a força controlada para consigo mesmo. Isso é tão maravilhoso que é a capacidade de dizer não aos impulsos e aos desejos da carne, quando eles exigem satisfação imediata. Então, nós vivemos em uma cultura, querido, onde ela vive sem freio, uma cultura que coma tudo, sinta tudo, gaste tudo, faça tudo, O amor é importante, ser feliz é importante, enfim. Não mede consequências, prejuízos, não consegue ver isso no futuro, mas essa virtude do fruto do Espírito produz no crente, querido, um governo, um governo de si mesmo. E isso é tão poderoso, um autocontrole, na verdade. O domínio próprio ele é a coroa de todas as virtudes, pois sem ele nenhuma outra se sustentaria. Então é o sol que aquece todas as demais virtudes. Isso é tão poderoso. Dentro de um significado, no grego original, a palavra para domínio próprio, nós temos ekikrateia. Ou seja, esse termo é composto por duas palavras. A primeira é en, que significa dentro, e a segunda é kratos, que significa poder, força, mas também domínio. Irmãos, literalmente, quando nós entendermos que essa palavra significa de um modo direto poder interno, mas também domínio sobre si mesmo. Então a junção das duas palavras fala que nós, pelo Espírito de Deus, nós temos domínio de nós mesmos. Então descreve a capacidade de governar os próprios desejos, as próprias paixões, apetites, mantendo-se debaixo, sob o controle da vontade submetida a Deus pelo Espírito Santo. Qual é a particularidade dessa palavra, querido? Ekikrateia revela uma virtude ativa, mas também positiva. Não é, querido, repreensão, mas é governo. O termo é usado no grego clássico para descrever atletas que eram disciplinados rigorosamente para vencer a competição. Ou seja, 1 Coríntios 9, 25. Então, diferente da repreensão meramente humana, que gera frustração, explosão, o domínio próprio, ele é produzido pelo Espírito Santo, aleluia, e é uma libertação, ou seja, a liberdade de não ser escravo dos próprios impulsos. Isso é tão poderoso, irmãos. Então Paulo coloca essa virtude no final da lista, porque ela é a porta que guarda todas as demais virtudes. Irmãos, quais são os benefícios do domínio próprio? Primeiro, a liberdade verdadeira. Então, o domínio próprio, ele liberta. Quem não se governa, querido, é escravo dos seus impulsos. Quem se governa é livre, aleluia, para escolher o bem, o certo e o correto. E isso é tão poderoso. Louvado seja Deus. Outro benefício é saúde integral. O domínio próprio protege o corpo dos excessos e a mente de toda compulsão. E isso é tão poderoso, querido. Você não é dominado por desejo, por paixões, por vontades, mas você é governado, controlado pelo Espírito em relação a essas coisas. Terceiro, a credibilidade moral é também um benefício. Uma pessoa que tem domínio próprio é confiável, porque não age por impulsos, por capricho. Não é aquela pessoa que durante uma raiva você não sabe o que é que vai acontecer, que se está triste você não sabe o que vai acontecer, se está decepcionada você não sabe o que vai acontecer, se a pessoa foi contrariada você não fica perdido, e agora o que é que vai ser, o que é que vai dizer, o que é que vai fazer, você não se perde, então você sabe com quem está lidando. E por último benefício, a frutificação duradoura.
Nenhuma virtude do fruto, querido, se sustenta sem o domínio próprio. Ele é o solo, né, que guarda todas as demais. Ele é realmente, sabe, é a chuva, né, que molha, que se derrama sobre todos. Então isso é muito poderoso, irmãos. Queridos, fatores espirituais, né, que o domínio próprio gera. Então, primeiro nós temos vitória sobre o pecado de estimação ou habitual. O domínio próprio quebra o ciclo da escravidão pecaminosa ao fortalecer a vontade submetida ao Espírito Santo. Isso é poderoso, né? Não há mais pecado de estimação, não há mais culpa, não há mais, querido, como você diz, eu não sei, eu não consigo. Não, agora você tem o domínio próprio, agora você tem essa virtude. E isso é poderoso para as nossas vidas. 2, disciplina espiritual. O domínio próprio sustenta a vida de oração, leitura bíblica, jejum, mesmo quando a carne clama por preguiça. Então, o domínio próprio me faz vencer a preguiça, vencer, né, a ociosidade, a ansiedade, enfim, tantas outras coisas. Por quê? Porque é um controle do Espírito em nós. 3, proteção contra o engano. Querido, uma mente com domínio próprio, ela não é levada por qualquer vento de doutrina ou tentação. Então o domínio próprio me faz entender, questionar, pensar, perguntar, né? Procurar saber, enfim. Isso é uma bênção para nossas vidas. E 4, o testemunho de vitória. Em um mundo escravo pelos vícios, e essa é uma geração, né, desenfreada, uma vida com o domínio próprio é um monumento ao poder de Deus. E isso é poderoso. Uma pessoa controlada, né, pelo Espírito, uma pessoa sensata, uma pessoa prudente, é uma pessoa madura. Então quem tem, né, as virtudes do fruto do Espírito, com certeza é uma pessoa madura. Essa pessoa tem maturidade. E isso é tão poderoso, amados. Normalmente uma pessoa imatura, ela apresenta muitas das obras da carne ou muitas das armas carnais, né? Como já falamos, isso é perigoso. Irmãos, dentro das referências bíblicas, nós temos Provérbios 25, 28, que diz: como cidade derrubada, sem muros, assim é quem não tem domínio próprio. Irmãos, uma pessoa que não tem domínio próprio é fraca, não suporta pressão, não suporta luta, não suporta dificuldade, não suporta perder, não suporta momentos de baixa, não suporta nada. É terrível. Uma pessoa, né, é como um muro derrubado. Qualquer pessoa tem acesso à paz dela. Qualquer pessoa rouba a paz, qualquer pessoa rouba a tranquilidade, qualquer pessoa desequilibra essa pessoa, né? E pessoas assim, elas são totalmente desconfiadas e não são confiáveis, porque a qualquer momento ela larga tudo, ela abandona tudo, ela te deixa, vai embora, enfim. Isso é fato, isso é fato. Então, como cidade derrubada, sem muros, né, assim é quem não tem domínio próprio. São muita gente assim, querido, né? E essas pessoas sempre causam um grande prejuízo em todas as áreas, em todas as áreas. E quem convive com uma pessoa assim, querido, sofre mais ainda, mais ainda. 1 Coríntios 9, 25, 27, todo atleta exerce domínio próprio em todas as coisas, mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão. Querido, isso é tão poderoso. Por quê? Porque a expressão aqui, esmurrar o corpo, significa controle, significa domínio, significa não fazer o que eu quero, não dar, né, não alimentar as paixões, os desejos, o impulso, mas fazer a vontade de Deus pelo Espírito. E isso é tão poderoso. 2 Pedro 1, 5, 6, vou falar aqui bem resumido, né, ele diz, né, por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio. Então está bem resumido aqui. Então assim, você tem fé, isso é muito bom, então é uma virtude, mas essa virtude precisa estar ligado ao conhecimento, e esse conhecimento ao domínio próprio.
Isso leva a uma estrada de maturidade, de crescimento espiritual. Então, o que é fé? O que é crer? É conhecer, é obedecer e é praticar. E eu conheço muita gente, né, que até tem fé, e até conhece. Tem fé e tem conhece, mas não obedece e não pratica. São muita gente mesmo. Então, assim, se torna aqui, querido, um engano, né? Então não bate, a conta não bate. Como é que eu tenho fé, eu conheço, mas eu não obedeço e eu não pratico? Eu tenho dificuldade de me submeter. Então, assim, não bate, né? Os 9 fora, antigamente, quando fazia, né, as contas, né, tinha que fazer o 9 fora, né? Tirar a prova, né, para ver se batia mesmo. E aí tinha o resultado que dava embaixo tinha que dar em cima ou vice-versa. Então, quando você vai fazer o 9 fora, quando você vai para o resultado, quando você vai, né, para a conclusão, aí não bate. Porque de que adianta ter fé, de que adianta conhecer e não se submeter, não obedecer e não praticar. Então, é terrível isso, muito, muito perigoso. Então, dando continuidade aqui, Atos 24, 25, Paulo diz, Paulo discorria sobre justiça, domínio próprio e o juízo vindouro. E Félix, apavorado respondeu, por enquanto podes retirar-te. Então, assim, nós precisamos entender, querido, que a justiça, ela está ligada ao domínio próprio. Amém? O juízo vindouro está ligado ao próprio Deus. E Deus, com certeza, é a essência em Cristo do domínio próprio. Romanos 6, 6 e 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Querido, isso é poderoso, né? Paulo aqui nos ensina, né? Nos ademoesta, né? A não permitir que o pecado reine sobre nós, né? O pecado habitual, o pecado de estimação, né? Não pode nos dominar. Precisamos ter uma vida de oração, leitura da palavra, de jejuns, de oração, de consagração, de uma busca a Deus, ao Espírito Santo. Nós não somos chamados para obedecer às nossas paixões, os nossos desejos, as nossas compulsões. Tito 2, 11, 12. A graça de Deus se manifesta salvadora a todos os homens, educando-nos para viver. E lá no final ele diz, vivamos com domínio próprio. Desculpa. Então, dentro desse entendimento, o domínio próprio, querido, ele é a coroa, né? Ele é o que gera autoridade em todas as virtudes do fruto. Então, não é que eu vou escolher um fruto, né? Eu preciso ter o fruto do Espírito, e dentro do fruto do Espírito, eu preciso inserir, né, manifestar na minha vida todas as virtudes, as 9 virtudes. Não tem, não, eu tenho só amor, mas eu não consigo ter alegria. Não bate, a conta não fecha. Precisa entender isso, querido. Irmãos, Provérbio 16, 32, ele diz, melhor é o que é tardio em irar-se do que o poderoso, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Irmãos, domínio próprio é uma autoridade, é um poder, é uma graça de Deus, querido, que lhe faz ir de bem a melhor, que lhe faz crescer. Guarde isso no seu coração. Gálatas 5, 23, ele diz, contra essas coisas não há lei. Então, para fechar, né, a série do fruto do Espírito, eu vou estar trazendo essa palavra, né, contra essas coisas não há lei, para você entender o que é que Paulo está dizendo no final da relação do fruto do Espírito. E Tessalonicenses 4 e 4, que diz, cada um de vocês saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Louvado seja Deus. Mas, o que é que o domínio próprio, querido? Qual o perigo, né, do domínio próprio, né, quando ele não é exercido na vida do crente? Ou seja, qual o perigo da falta do domínio próprio? Né? Qual o perigo? O que é que gera na pessoa quando o crente não tem domínio próprio?
né? Então, mais uma vez, Provérbios 16:32, ele diz: melhor o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Queridos, o domínio próprio, né? Lembrando, como a última virtude do fruto do Espírito, ou seja, quem não controla as suas emoções, as suas palavras, as suas atitudes, inevitavelmente vai produzir prejuízos e consequências destrutivas na vida espiritual, na vida familiar, na vida emocional, na vida social, profissional, enfim, em todas as áreas da vida. Então, essa virtude que fecha, né, a relação aí das virtudes do fruto do Espírito, ela é poderosa. Mas a falta do domínio próprio gera prejuízo nos relacionamentos. Não se esqueça disso. Uma pessoa, querido, descontrolada, o que é que ela faz? Primeiro, ela machuca pessoas com palavras. Segundo, ela cria conflitos desnecessários. Terceiro, ela destrói amizades e relacionamentos. Quarto, provoca divisão dentro da família e aonde quer que chegue, né? E por último, essa pessoa perde a credibilidade, ela perde a autoridade. Ou seja, a ira sem controle, querido, destrói ambientes e afasta pessoas. Uma pessoa irada, uma pessoa que tem a ira fácil, é uma pessoa sem domínio próprio. Ou seja, Provérbios 25:28 diz: como cidade derrubada, como eu já falei, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Né? Queridos, a falta de domínio próprio traz consequências também espirituais. Primeiro nós vimos que a falta de domínio próprio traz consequências nos relacionamentos e agora que a falta de domínio próprio traz consequências espirituais. Ou seja, quem vive dominado pelos impulsos. Então tem muita gente dentro da igreja assim, dominada pelos impulsos. Né? Aquela pessoa que quer que prevaleça o que ela diz, que prevaleça o que ela fala, o que ela quer e assim vai. Então, primeiro, enfraquece a vida espiritual. Segundo, perde a sensibilidade à voz de Deus. A pessoa passa, né, a se esfriar de uma forma geral, torna-se vulnerável ao pecado, abre brechas para o inimigo e vive em constante quedas espirituais. Então, um exemplo disso é Sansão. Sansão perdeu a sua força porque não dominou seus desejos. Irmãos, Esaú perdeu a primogenitura por não controlar o impulso momentâneo. E Pedro quase matou um homem porque agiu, né, sem controle emocional. Então, tem pessoas que são como Sansão, que são como Esaú e que são como Pedro. E isso é perigoso. Irmãos, a falta de domínio próprio prejudica as decisões. Então, pessoas descontroladas, primeiro, decidem, né, no calor das emoções, são precipitadas. Segundo, né, fala sem pensar, não tem filtro. Terceiro, age por impulso, né, é inquieto, age, né, com raiva, age pelas emoções. Meu Deus, é terrível. E, né, se arrependem depois. Normalmente essas pessoas estão sempre pedindo desculpa, pedindo perdão, sempre, ai, me perdoe, né? E ela vai, né, de um modo geral, muitos prejuízos são causados, financeiros, familiares, ministeriais, né? Decisões tomadas sem equilíbrio, botar os pés pelas mãos. Irmãos, a falta de domínio próprio afeta a saúde emocional. Então, a pessoa sem esse controle, primeiro, vive dominada pela ansiedade. Normalmente, pessoas assim, elas são ansiosas e têm um perfil depressivos. Né? Aquela pessoa que não se envolve, que não participa, né? Que não está... Ela está ali e parece que está invisível. Né? Segundo, alimenta a raiva. Essa pessoa, qualquer fagulha é um motivo para um grande incêndio. É uma pessoa desconfiada, né? E também uma pessoa que não gera confiança. Explode facilmente. Meu irmão, qualquer coisa tira essa pessoa do equilíbrio.
Ou seja, na verdade ela não tem equilíbrio. É uma pessoa desequilibrada emocionalmente, espiritualmente, psicologicamente, em todas as áreas. Onde tem mente, ela está lá. É descontrolada e explode, né, por tudo. Sofre desgaste emocional constante para ela e para quem vive com ela. Então quem convive, seja marido, seja esposa, seja filho, seja filha, seja pai, seja mãe, quem convive com uma pessoa nesse perfil, né, de descontrole do domínio próprio, que não tem, né, o governo do domínio próprio, que não tem a virtude do espírito, né, então essa pessoa sofre desgaste emocional. Toda a casa, toda a família, em qualquer lugar, né, que essa pessoa esteja, né, o coração dela é agitado, né, adoece a alma, né, e a mente dela e de quem está com ela. Querido, o domínio próprio é uma evidência de maturidade espiritual. Glória a Deus. Lembra que eu falei isso aqui no início? Então o domínio próprio não é a ausência de emoções, mas é a capacidade de governar as emoções, os sentimentos, os pensamentos, as decisões, as escolhas. E isso é tão poderoso, por quê? Porque quem possui domínio próprio, primeiro, pensa antes de agir. Segundo, controla suas palavras. Terceiro, sabe ouvir e aceitar os erros, né? Ou seja, aceitar que errou. A pessoa aceita o erro, ela é humilde, ela se submete, ela tem domínio próprio, né? Quarto, reage com sabedoria, né? Não reage de qualquer forma, né? Dá a mão à palmatória. Quinto, vence as tentações. E sexto, preserva relacionamentos. Toda pessoa que tem domínio próprio, preservar relacionamento, está em primeiro lugar, porque o amor é relacionamento. Então a primeira virtude do fruto é amor. Então se a pessoa não tem amor, ela não tem domínio próprio. E se não tem domínio próprio, não tem amor. E se tem domínio próprio, preserva o amor, preserva o relacionamento. São pessoas que permanecem em ambientes, né, de guerra, de batalha, de dificuldade, de baixa, lutam, vence e permanece, cria raízes e frutifica. Isso é tão poderoso. Então o Espírito Santo produz, querido, equilíbrio em quem se submete a Deus. Crer significa conhecer, obedecer e praticar. Isso é crer. Então quem anda e quem está debaixo desse entendimento, ou seja, toda pessoa, né, controlada pelo Espírito Santo, ela é diferenciada. É uma pessoa cheia de virtudes, é uma bênção. Mas toda pessoa descontrolada vai produzir prejuízos, vai sofrer consequências. A falta de domínio próprio destrói tudo. Em primeiro lugar, os relacionamentos. Enfraquece a vida espiritual e compromete decisões importantes. Louvado seja Deus. Irmãos, o governo, né, interior do domínio próprio, isso glorifica a Deus. Quem é governado, quem tem o coração governado pelo domínio próprio. Ou seja, o domínio próprio é a virtude que prova que o Espírito Santo realmente, né, habita em nós, habita nele. Isso é tão poderoso, porque sem ele os dons espirituais podem ser mal utilizados, com certeza. O conhecimento pode inflar o orgulho e o ministério pode descarrilhar, querido, em excessos. Isso é perigoso. Ou seja, o domínio próprio não é uma lista de proibições, é a capacitação que vem de Deus pelo Espírito Santo para governar apetites, né, que sem Cristo, né, nós não governaríamos, né? Então precisamos entender isso. A carne clama por satisfação imediata, por prazer, por desejo, compulsões. O Espírito produz força, aleluia, para esperar, para escolher e para dizer não para os desejos, paixões, tentações, impulsos. Louvado seja Deus. Não. Não a tudo aquilo que nos prejudica, não a tudo aquilo que nos afasta de Deus, não a tudo aquilo que é carnal, não a tudo aquilo que é pecaminoso, né? Esse é o fruto, né, que leva a maturidade cristã em ação.
Então, quando o fruto do Espírito e as 9 virtudes, elas começam a exercer na nossa vida, a se manifestar na nossa vida, meus irmãos, nós vivemos algo novo, algo grande e poderoso, né? Desfruta do kainós, louvado seja Deus, do novo de Deus na nossa vida e de maturidade, que essa é a medida para todo cristão, né? Para todo crente, maturidade. No entanto, a maioria é imatura, né? São mais imaturos do que maduros, né? Triste realidade. Então, como obedecer, como praticar o domínio próprio no dia a dia. Querido, quem não governa a si mesmo é governado pelos impulsos. Lembra que eu já falei isso? Eu estou repetindo aqui que é para você entender. Quem não governa a si mesmo é governado pelas mediações, né? As coisas imediatas, né? Pelos impulsos, pelas paixões, pelos desejos, enfim. É uma pessoa escrava. Na verdade, é escrava. Então, primeiro, como fazer isso, né? Como obedecer e praticar o fruto, né? O domínio próprio no dia a dia. Primeiro, identifique suas áreas de fraqueza. Fique atento, irmãos. Anote aí, se possível. Cada pessoa tem um calcanhar de Aquiles. É comida, é gasto, impulsos sexuais, é ira, é preguiça, é vaidade. Identifique a sua e coloque guardas específicos. Ore sobre isso. Dê nome ao seu pecado, dê nome aos seus impulsos, dê nome às suas paixões. Senhor, é masturbação. Senhor, é pornografia. Senhor, é dívida. Senhor, eu tenho compulsão em comer. Eu tenho compulsividade em comprar. Senhor, eu preciso, Senhor, fazer algo. Eu preciso, Senhor. Então, tem que dar nome, tá bom? 2, pratique o não diário. Discipline-se a dizer não. Pequenos desejos legítimos para fortalecer, né, o músculo espiritual do domínio próprio, para quando as grandes tentações vierem, você está fortalecido. 3, estabeleça limites claros. Defina antecipadamente onde você não irá. Decida hoje o que você não fará amanhã. Decida tomar com antecedência, querido, proteger você das tentações. Então, ambientes, né, pessoas, situações, horários, né, estar só. Então, tudo aquilo que lhe faz pecar, você começa a fazer o contrário. Se lhe faz pecar estar sozinho, dependendo do horário, então não esteja mais sozinho naquele horário. Se é o aparelho celular, então desligue. Entregue a alguém esse aparelho celular. Então, comece a se cuidar. 4, cuide do corpo. O domínio próprio inclui cuidado com a saúde, descanso adequado, querido, com alimentação equilibrada. O corpo é templo do Espírito. Proteja a mente, proteja as emoções, proteja o corpo. O que você bebe, o que você come. Cuidado com isso. Domínio próprio. Quantos de nós sabemos que determinadas alimentações, elas são um lixo, são prejudiciais à nossa saúde, e a gente bebe e come em nome do prazer, em nome de que eu gosto, em nome de que isso é bom. Então, muito cuidado com isso. 5, preste contas com alguém. O domínio próprio, ele prospera, né, na transparência. Né? Ter alguém a quem eu possa prestar conta, uma âncora poderosa, né, contra os desvios. Então, é muito bom ter um mentor para isso. 6, dependa do Espírito, não da força de vontade. Lembre-se, domínio próprio, né? Ou seja, o fruto do Espírito, né? Não é esforço humano, não é isso. Não é que eu vou tentar por mim mesmo, né? Ore pedindo forças antes de tentar resistir por conta própria. Irmãos, Agostinho, ele disse, o domínio próprio não é ausência de desejo, mas é governo do desejo pela graça de Deus. John Wesley, ele disse, o domínio próprio é a graça que nos capacita a recusar o que é prejudicial e abraçar o que é santo. Charles Spurgeon, ele disse, um homem sem domínio próprio é como uma cidade sem muros, é presa fácil para qualquer inimigo. E A.W. Tozer, ele disse, o maior campo de batalha do cristão não é o mundo ou o diabo, mas o próprio coração. Vencer a si mesmo é a maior vitória. Aleluia. Querido,
Quando nós unimos a virtude do fruto do domínio próprio com Cristo, nós temos Jesus, o homem perfeito, em domínio próprio. Irmãos, Jesus Cristo, ele foi o único homem, né, que viveu em perfeito domínio próprio em todas as áreas. Ele tinha fome após 40 dias de jejum, mas não transformou pedras em pão por impulso, ou para provar que ele era filho de Deus. Submeteu o seu apetite à vontade do Pai. Mateus 4, 3 e 4. Ele foi tentado a tomar atalho para o poder e a glória, mas recusou. Mateus 4, 8 a 10. Ele teve poder para desfazer, ou seja, para descer da cruz e destruir os seus algozes, mas exerceu o domínio próprio supremo, permanecendo cravado por amor a nós. Mateus 26, 53, 54. Então, em Jesus, nós vemos um equilíbrio perfeito. Ele sentiu fome, sede, cansaço e dor como qualquer outra pessoa. Mas cada impulso foi perfeitamente governado pela sua submissão ao Pai. Ele não foi governado pelas circunstâncias, pelas emoções, pelos apetites, pelos desejos, pelos impulsos. Ele governou todas essas coisas. Louvado seja Deus. Então, o domínio próprio, querido, que o Espírito produz em nós, é a participação total na vitória de Cristo. O exemplo, padrão, modelo é Jesus, de domínio próprio. A mesma força que manteve Jesus fiel à cruz, aleluia, habita em nós pelo próprio Espírito de Deus. Não estamos lutando sozinho contra, querido, a nossa carne. Cristo que venceu, aleluia, todo esse mal habita em nós, aleluia. Então o domínio próprio, querido, na vida do crente não é uma força da vontade humana, mas é a vida de autocontrole, aleluia. Habitando dentro de nós e nos capacitando a ter o governo, aleluia. Não por nós mesmos, mas para a glória de Deus. E para fechar, o domínio próprio, querido, é a coroa do fruto do Espírito. Já falei isso. Ele governa todas as outras virtudes e protege do desgaste dos excessos. Sem ele, o amor se torna permissidade. A alegria vira euforia e a paz se torna impassividade. Mas com ele, cada virtude opera em seu equilíbrio perfeito. Que o Espírito de Deus nos encha com esta graça, aleluia, tão poderosa, para que sejamos pessoas inteiras, maduras, íntegras, governadas pelo Espírito Santo para honrar a Deus, aleluia, em cada área da nossa vida. Pai, em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, eu oro, eu abençoo sua vida, sua casa, sua família. Eu declaro sobre você a bênção do Senhor, que a mão do Eterno venha sobre você. Eu oro no poder do Espírito Santo para que sejamos dominados, governados por essa virtude do Espírito, por esse fruto, aleluia. Que o fruto do Espírito venha sobre nós, que verdadeiramente o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, aleluia, a mansidão e o domínio próprio verdadeiramente venha sobre nós, em governo, em perfeição, aleluia, manifestando o caráter de Cristo, manifestando, aleluia, honras e glória ao próprio Deus. Eu lhe abençoo em nome de Jesus e eu declaro que em Deus, aleluia, em Cristo Jesus, aleluia, nós teremos, você terá domínio próprio em nome de Jesus. Amém? E não se esqueça, há um Deus dos céus olhando para você, há um Deus dos céus preocupado com você e há um Deus dos céus que ama você. Deus te abençoe, compartilhe com quem você ama. Aleluia. Deixa seu comentário. Um abraço e a paz.